Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 20 de junho de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nessa segunda-feira, iniciando aí uma semana completa, né? Já que semana passada nós ficamos aqui só até quarta-feira por causa do feriado. Mas essa semana vamos aí para uma semaninha completa, então se prepare aí, porque durante os 5 dias dessa semana estaremos aqui juntos todos os dias às 7h30 da manhã. E nesta semana vamos de maratona bíblica, então você que ainda não começou a leitura de 2 Samuel, eu já te convoco, te desafio a começar a leitura do livro de 2 Samuel, dando sequência, né? Lemos aí 1 Samuel, agora vamos para 2 Samuel para concluir a história aí dos primeiros reis de Israel. Então, hoje vamos falar de 2 Samuel, capítulo 1, 2 e 3. Eu quero destacar o capítulo 2, versículo 4, que diz assim, 2 Samuel 2:4. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. Só até aí, só essa parte, porque esse texto resume praticamente o que acontece aqui nesses primeiros capítulos de 2 Samuel. Saul está morto. Nós que lemos aí o restante de 1 Samuel, vamos nos lembrar que no finalzinho ali de 1 Samuel, Saul é morto durante uma batalha contra os filisteus, e agora o reino está literalmente em polvorosa, está tudo bagunçado, porque o rei, que era Saul, morreu, não existe outro rei para colocar no lugar dele, os filhos de Saul, que poderiam formar a nova dinastia de Israel, morreram também com Saul na batalha. Davi, ainda que tenha sido reconhecido aqui pelos moradores de Judá como rei de Judá, isso era um problema porque já havia uma divisão de tribos que era muito ruim do ponto de vista político para Israel. O reino do norte e o reino do sul já davam os primeiros indícios de divisão. A prova disso é que pela primeira vez, de modo inacreditável, a tribo de Judá unge Davi rei, mas espera aí, e a tribo do norte? Como ficaria isso? Ou seja, a coisa está completamente bagunçada. E Davi, voltando então depois de viver um tempo lá com os filisteus, precisa organizar toda essa questão, precisa apaziguar inclusive contendas. E já nesses primeiros capítulos aqui, a gente vai ver as contendas que estão acontecendo até entre generais israelitas. Então você tem Abner, um general ligado ao reino do norte, ligado à família de Saul, brigando com Joabe, que era um comandante de Davi, um homem que ajudou Davi em muitas batalhas. Ou seja, a coisa está fragmentada, a nação está toda fragmentada, politicamente, socialmente. E aí, alguém pode perguntar, pastor, ok, tô vendo aí que a política tá uma bagunça, a nação tá uma bagunça, mas espiritualmente, como que a nação estava? Bagunçada. Bagunçada. Da mesma forma, a coisa parece que tinha perdido o controle. Isso acontece com a gente às vezes. Às vezes a vida parece que vai perdendo o controle. Isso acontece com alguma frequência. Parece que aquilo que está organizadinho, que está azeitadinho, algum pequeno detalhe parece descontrolar tudo. Isso acontece no casamento às vezes. Parece que está tudo bem, vem aquela briguinha, algo tão insignificante, desencadeia uma sequência de coisas ruins financeiramente. Isso acontece de vez em vez. E a gente, às vezes, como Davi, precisa recomeçar, precisa apaziguar as coisas, precisa colocar as coisas no lugar. Como fazer isso? Primeira coisa, Deus, ele chama os seus servos de mordomos. O que é isso? Deus confia aos homens recursos
que eles devem administrar. Todos nós, você está aí me assistindo nessa manhã, sabe que nós todos temos recursos. Talvez em maior medida, talvez em menor medida, talvez outros recursos além dos que eu vou citar aqui agora, mas pelo menos esses 3 que eu vou citar, todos nós temos. Por exemplo, todos nós temos recursos financeiros, em maior medida ou em menor medida. Né? Existe um versículo que é clássico. Se você não for fiel no pouco, Deus não te colocará sobre o muito. Então, a questão não é dizer que quem tem mais recursos financeiros tem mais condições do que aquele que tem menos recursos financeiros. O ponto é dizer que nós recebemos recursos financeiros da parte de Deus. Mas, além disso, nós recebemos recursos humanos. Todos nós temos dons e talentos próprios de cada um de nós. O que às vezes vai diferenciar é que algumas pessoas recebem talentos, recebem dons que são mais visíveis, são mais claros do que outros. Mas todos nós recebemos recursos humanos. Talvez você não percebe, mas Deus colocou você em uma família que é uma família saudável. E você às vezes nem percebe que isso é um recurso dado por Deus. Porque muitos gostariam de ter nascido em uma família estável e não nasceram. Então, esses são recursos que Deus nos dá. Às vezes passa despercebido. Que é um recurso que às vezes passa despercebido, a nossa igreja local. Às vezes a nossa igreja local é tão rica e nos abençoa tanto, e nós tratamos isso como se fosse algo trivial, algo comum. Uma igreja local saudável não se encontra em qualquer esquina. Igrejas se encontram em qualquer esquina, mas igrejas saudáveis não é tão fácil assim de encontrar. E a gente precisa valorizar, isso são recursos. Quer ver outro recurso? Recursos espirituais. E aí você pode dizer, pastor, eu não tenho nenhum recurso espiritual. Oh, que pecado! Você tem acesso a Deus, você pode orar, falar com o Senhor, você pode meditar na palavra dele. Vivemos em um país livre que nos dá condição de meditar na palavra de Deus. Isso são recursos que Deus nos dá. Além disso, além desses recursos que Deus nos dá, e nós somos mordomos, administradores desses recursos, além disso, Deus ainda envia o Espírito dele para nos capacitar e também envia a sua palavra. Temos ou não temos bons recursos? Podemos dizer que começamos a segunda-feira bem ricos, hein? Começamos a segunda-feira bem ricos. Temos muitos recursos para administrar. Agora, talvez você fale, pastor, mas o que está desorganizado aqui não tem nada a ver com isso. Mas preste atenção. Não existe ordem na vida à parte da palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Isso está escrito na declaração de fé da Igreja Nave. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e conduta, fé e vida. Ela nos direciona em tudo que vamos fazer. Só que aqui talvez encontra-se o equívoco de muitas pessoas. Porque talvez as pessoas dizem assim, não, eu não ignoro a palavra de Deus. Ela está aqui, eu uso ela. O problema é que elas entendem tudo errado em relação à Bíblia. Que é um conceito que as pessoas entendem errado é em relação ao amor. Muitas pessoas, elas pensam que o amor cristão está ligado ao fato de você aceitar tudo o que o outro faz. E o fato de você aceitar tudo que o outro faz, isso significa que você o ama. Mas do ponto de vista bíblico, isso não é amor. Amor, do ponto de vista bíblico, é dar-se sacrificialmente ao outro. E às vezes você vai ter que sacrificar coisas para amar o outro. Mesmo que o outro não entenda, não veja isso. Quer ver uma outra coisa, quer ver um outro exemplo de como as pessoas podem não ignorar a palavra de Deus, mas entender errado.
Isso faz parte. Ele não ignora, ele fala, não, eu sigo a palavra de Deus, mas ele entende errado. É um outro exemplo? O conceito de servir. Eu estava ontem com alguns irmãos conversando sobre isso, e um dos enganos que muitos fazem em relação ao serviço é que eles falam assim, não, eu sirvo, mas ele serve só pessoas que ele quer servir. Ele escolhe as pessoas, ele fala, ó, esse, aquele, aquele, aquele. Esses eu sirvo. Mas e os outros? Sabe? Então não é que ignora a palavra de Deus, mas entende errado. Por isso que o discipulado, ele é importante para ajudar a entender melhor a palavra de Deus. Por isso que os momentos de discipulado da igreja local são tão importantes. Os documentos confessionais. Na nossa igreja Nave, nós temos a nossa declaração de fé, que é um documento lindo. Mas além disso, nós temos o Catecismo Nova Cidade. São documentos lindos que nos auxiliam para entender melhor, para a gente não entender errado. Porque tem pessoas que elas querem organizar a vida, mas não dá para organizar a vida a parte da palavra de Deus. Eles falam, então beleza, eu vou usar a palavra de Deus, mas usa de maneira errada. Quer um outro exemplo? Pessoas que selecionam apenas o que gostam. Então, eu não ignoro a Bíblia, só que eu faço visão seletiva. O que me ofende, o que me desafia, eu não aceito muito bem. Mas aquilo que me beneficia, isso tem validade. Isso ok. Mas o que não me beneficia, aquilo que me ofende, aquilo que me desafia, eu deixo de lado. Porque isso aqui não é bom. Eu sou seletivo. Outro equívoco que eu lembrei, ele ensina muito para os outros e ensina pouco para si mesmo. Então a palavra tem efeito só para os outros. É o conceito de misericórdia para mim, justiça para o outro. Daí a importância, vou ressaltar esse ponto, daí a importância do discipulado. Para nos ajudar a entender melhor a palavra de Deus, para nos ajudar a não selecionar apenas o que gostamos, para nos ajudar a não ensinar apenas para o outro, mas também ser ensinado. Não há nada mais gostoso do que sentar e ser discipulado por alguém. Eu falo isso porque eu gosto de fazer isso com aquele que me discipula, sentar e ouvi-lo falar das coisas de Deus, da palavra de Deus e absorver dele o ensino que ele tem para me passar. Um cristão mais maduro ensinando um cristão mais novo. Quer organizar a vida? Lembre-se, você é mordomo, administrador. Deus te deu recursos, te deu o Espírito e te deu a palavra. Não dá para organizar a vida a parte da palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela pode não ser ignorada, mas pode ser entendida errada, ela pode ser selecionar apenas as partes que eu gosto, ou ela pode servir para ensinar o outro, nunca ensinar a mim mesmo. Por isso que o discipulado é tão importante. Moral da história, Deus nos deu a terra para administrarmos, nos capacitou com o Espírito e deixou a sua palavra como direção. Uau! Que maneira boa de começar a semana aí, né? Deus nos deu a terra com todos os recursos para administrarmos, nos capacitou com o Espírito Santo e deixou a sua palavra como direção. Então, qual é o desafio, a aplicação final aí para nós orarmos? A aplicação é muito simples. Mergulhe na palavra de Deus para organizar a sua vida. Quer organizar a sua vida? Palavra de Deus. Mergulha na palavra, mergulha no discipulado, mergulha no crescimento, mergulha na maturidade espiritual para você praticar bem essa palavra que Deus te deu aí como maneira de organizar a sua vida. Não dá para organizar a vida a parte da palavra de Deus. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos fazer isso? Como eu gosto de fazer toda segunda-feira, nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então, vamos juntos, se você puder agora, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo! Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero só deixar um recado importante. Hoje, na nossa igreja Nave, nós temos o Nave Talk. O que é o Nave Talk? É um momento de nós conversarmos sobre a palavra que foi ministrada no domingo, no dia de ontem. Hoje vai ser um dia muito especial. Eu terei o grande prazer de receber o pastor Gustavo Poubel, lá da Igreja Batista da Lagoinha, e também professor do Seminário Teológico Carisma. Ele estará comigo hoje, batendo um papo sobre a palavra de ontem, sobre outras coisas também. Vai ser um grande prazer conversar com o pastor Gustavo Poubel. E aí você é meu convidado. Rua Maria Carolina Campos, número 28, no bairro Nova Suíça, tá bom? Te aguardo então hoje às 20 horas. Pessoal, boa segunda-feira para todos nós. Semana abençoadíssima. Fiquem com Deus.